paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse dia abençoado que o Senhor nos preparou para estudarmos mais uma lição. Queremos dar boas-vindas aos nossos convidados de honra, né, que foram convidados para estar participando conosco nesse dia. A sua participação é muito importante para nós. Seja abençoado por Deus. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, com data de 7 de novembro de 2021, que tem por título Paulo no Poder do Espírito. Quero te convidar desde já a pegar a sua Bíblia, pegar seu caderno, sua caneta, os seus rascunhos, né? Para nós estarmos aprendendo com a palavra de Deus. Antes de começarmos também, eu quero te convidar a você que ainda não é inscrito neste canal, a se inscrever, a deixar o seu like, deixar o seu comentário e, se você puder, compartilhe este vídeo com os seus amigos, parentes, vizinhos, com todos aqueles que você puderem. E você fazendo isso, você vai estar fortalecendo este canal e você vai estar também divulgando a palavra de Deus. Você vai ser um mensageiro do Senhor nesta manhã. Amém? Vamos orar para nós darmos início à nossa lição. Senhor Deus, queremos pedir ao Santo Espírito para que venha abrir o nosso entendimento nesta manhã, para podermos, Senhor, aprender da Tua palavra, que possamos também, Senhor, ser cheios, assim como o Teu servo Paulo foi, meu Pai, para fazer a Tua obra, que nós possamos também ser alcançados por esta graça e sermos guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós glorificamos a Deus, irmãos, né, por ter preparado este dia para nós estudarmos mais uma lição gloriosa, né? O comentarista do quarto trimestre, ele trouxe para nós o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida em ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje, né, como já falamos, vamos estar estudando a lição de número 6 com o título Paulo no Poder do Espírito. Irmãos, falar do apóstolo Paulo nos remete a avaliar como está a nossa fé. Como que nós estamos vivendo, como que estamos fazendo a obra de Deus? O tema de hoje já nos diz que o poder do Espírito tem que estar em nossas vidas. Paulo, como bem sabemos, né, ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele nasceu na cidade de Tarso, né, capital da Cilícia, no início do século I da nossa era. Fazia parte de uma família judaica da tribo de Benjamim e também ele era um cidadão romano. Ele era um fariseu, assim como seu pai, e ele foi instruído com os maiores ensinadores da época, inclusive com o rabino Gamaliel, que era considerado o maior teólogo naquela época. E nós vemos aqui que a conversão de Paulo, ela se deu quando ele começou a perseguir os escolhidos do Senhor. E num momento de perseguição, ele estava presente na morte de Estevão, antes de começar, de dar início à perseguição oficial, né? Ele estava presente ali, como nós vemos lá em Atos 8, versículo 3, que após a morte de Estevão, houve grande perseguição à igreja. Está registrado, irmãos, que Saulo, ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas, ele pegava as pessoas, saía arrastando pela rua, ele mandava açoitar aqueles que pregavam o nome de Cristo. Mas, depois do encontro glorioso com Cristo e ser cheio do Espírito Santo, ele passou agora a falar com autoridade, mas agora não em nome da lei, mas em nome de Cristo. O nosso textual, irmãos, está registrado em Atos capítulo 19, versículo 6, que diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aqui nós vemos, irmãos, e impondo-lhes Paulo as mãos. O impor das mãos na época dos apóstolos era um meio de encorajar a fé daqueles que estavam recebendo as orações. Quando eles chegavam para orar e quando eles impunham as mãos, a fé daquela pessoa aumentava e a glória de Deus se manifestava. A nossa verdade prática nos diz que uma vez movidos no Espírito, no poder do Espírito, podemos
ser bem-sucedidos na missão de pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos, que palavra gloriosa que o Senhor nos dá nesta manhã. Uma vez movidos no poder do Espírito, nós podemos cumprir o ide que o Senhor mandou, né? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como está registrado em Marcos 16:15. Mas devemos ser movidos, devemos estar cheios do Espírito Santo. E nós temos, irmãos, um grande exemplo disso lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando os discípulos estavam ali reunidos naquele local, buscando o revestimento de poder, e Deus derramou a sua glória ali com grande poder, com grande alvoroço, a ponto de todos que estavam próximos se ajuntarem ali, curiosos, para ver o que estava acontecendo. E por ser na parte da manhã, eles começaram a criticar aqueles homens, porque estavam ouvindo eles falar em mistério, estavam ouvindo eles profetizarem, estavam ouvindo eles glorificarem, né, sapatearem no poder de Deus, e eles não entendiam aquilo. E começaram a falar que eles estavam embriagados, que eles estavam dominados por outras forças. Mas ali, irmãos, movido pelo Espírito, como diz aqui a nossa verdade prática, né? Movido no poder do Espírito, Pedro se levantou naquele momento e começou a pregar a Jesus Cristo. E quando Pedro começou a pregar a Jesus Cristo, irmão, nós vemos que Pedro se alongou na sua pregação e todo o povo agora começou a prestar atenção no que Pedro dizia. A ponto, irmãos, lá no versículo 37, melhor dizendo, do capítulo 2, eles chamarem agora os apóstolos de irmãos. Irmãos, que faremos? Olha só, irmãos, que coisa linda. Antes falavam que eles estavam embriagados, que não sabiam o que estava acontecendo. Agora começou a chamar eles de irmãos. E no versículo 38, Pedro diz para ele: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para arrependimento do pecado, e recebereis o poder do Espírito. Oh, aleluia! Que coisa linda, né, irmãos? Que passagem gloriosa, que passagem maravilhosa que nos motiva a cada dia mais servir ao Senhor. E nos diz a palavra, irmãos, que naquele dia, aqueles que criticavam, foram quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos capítulo 19, no versículo de 1 a 7, que nos diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém? No decorrer da lição nós estaremos comentando sobre esta passagem. A nossa introdução de hoje, o comentarista, ele já no primeiro ponto da nossa introdução diz: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Aqui nós já vemos, irmãos, de antemão, que Paulo, assim que ele se converteu, assim que ele passou a ter conhecimento da glória de Deus, ele traçou um objetivo, uma meta na sua vida, que era o quê? Anunciar a Jesus Cristo, né? Provar que ele é o Cristo, pregar a palavra, buscar almas para o reino do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que na caminhada cristã, na vida cristã, né, nós, em nosso caminho, nós encontramos muitos obstáculos. A luta, a perseguição, ela faz parte daqueles que realmente servem ao Senhor. Mas isso, irmãos, não vai impedir a nossa caminhada. Por quê?
porque o Espírito Santo é que nos conduz, irmãos, nessa caminhada, é que nos faz vencer esses obstáculos, né? Quando Paulo exerceu seu ministério, o Espírito ele foi fonte fundamental para que o apóstolo combatesse o bom combate, terminasse a carreira e guardasse a fé. Paulo, ele começou a sua caminhada no Espírito, viveu a sua caminhada no Espírito e terminou a sua caminhada no Espírito. E a exemplo de Paulo, irmãos, nós vemos que como é importante a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Nessa lição também, irmãos, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo. Em seu ministério, confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Toda a sua vida, toda a sua trajetória depois que ele conheceu a Cristo foi no poder do Espírito Santo. Tema do nosso estudo de hoje. Vamos ao nosso primeiro tópico, né? Nosso primeiro tópico, ele tem por título Pregando a Cristo no poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O comentarista nos relata, irmãos, né, que Paulo, assim que ele se converteu, ele ficou alguns dias com os irmãos ali em Damasco. Mas como que era a vida de Paulo antes disso? Como que ele vivia, né? Por que ele chegou ali em Damasco? Nós vemos, irmãos, que Paulo, ele era um homem muito religioso. E nós o encontramos ali agora, após a morte de Estevão, como já mencionamos, ele se irou no seu coração contra a pregação de Jesus Cristo. Os irmãos estavam pregando a Cristo como Salvador, como o Messias prometido, e aquilo para Paulo era uma afronta à religião judaica. E Paulo agora, irmãos, ele se indignou e começou agora a perseguir os cristãos. Não satisfeito, ele açoitava, ele arrastava, arrancava os cristãos da sua casa, levava eles presos, mas ele achava que estava agindo correto. Por quê? Porque ele tinha base na lei, né? Porque na lei dizia que aquele que era pregado no madeiro era maldito. O madeiro foi feito para aquele que fosse pregado era considerado como maldito. E nós vemos futuramente que Paulo ele só compreendeu aquele sacrifício de Jesus na cruz ali, o porquê que Jesus teve que passar na cruz após a sua conversão, né? Ele mesmo relatou lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. E ele ainda falou mais, irmãos. Ele reconheceu os seus erros. Quando ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele disse, mas quando a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Aleluia. Porque ele era ignorante e agia na incredulidade. Aleluia. Vamos ver, irmãos, como é que foi a conversão de Paulo? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. A você que tem a Bíblia McCheyne, na página 50. Só que nós fazemos um estudo rápido aqui de alguns versículos. Nós vemos aqui, irmãos, sobre a conversão de Paulo. No versículo 1 de Atos 9, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, o conduzisse para Jerusalém. Como dissemos aqui, após a morte de Estevão, Paulo ele se irou contra a pregação desse Cristo. E ele foi agora ali até aos das sinagogas ali, os chefes da sinagoga, ao sumo sacerdote, e pediu carta, pediu autorização para perseguir os cristãos. Mas uma coisa que ele não sabia é que tudo isso já estava no plano de Deus.
Quando Deus, irmãos, ele tem um plano na nossa vida, não adianta o homem querer fugir, não adianta o homem querer agir com suas próprias forças, porque Deus vai sempre preparar o melhor para o reino de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, no versículo 4, que, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só que coisa linda, irmãos. Aqui o Senhor nos disse, Paulo, por que você persegue o meu povo? O Senhor Jesus, irmãos, ele diz, por que você me persegue, Saulo? Aleluia. Então, irmãos, nós somos especiais para Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele agiu de forma gloriosa na vida de Saulo, né? Então, a ponto de mudar a sua estrutura física, psicológica, né? A sua forma de crer também. Deus agiu poderosamente na vida de Paulo. E nós vemos aqui, irmãos, também que um determinado momento agora ele estava orando. Depois de 3 dias ele estava orando. E Deus agora levanta Ananias e manda ele ir até o encontro de Saulo. Ananias no começo temeu, mas aí o Senhor disse para Ananias, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Assim como Paulo, irmãos, eu e você, que aceitamos a este Jesus, nós somos também um vaso escolhido por Deus. Basta agora também nós fazermos igual Paulo, dedicar a nossa vida, colocar Cristo como prioridade em nossas vidas. E lá no versículo 17, nós vemos que Ananias chegou até Saulo, orou por ele, e a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Graças a Deus por isso, né? E logo, seguindo o escrito do nosso comentarista, logo em seguida ele pregava a Jesus, após a sua conversão, após aquele encontro glorioso com Cristo, e logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, pregava nas sinagogas, né? E mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Olha só, irmãos, aquele homem que saiu igual uma fera para poder buscar uma caça, agora ele volta quebrantado, ele volta agora mudado. E agora aquele que ele perseguia, ele passa agora a exaltar, que é a Jesus Cristo. Era o poder, irmãos, do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo Paulo, que o apóstolo não tinha outra missão a não ser pregar a Jesus. A missão principal dele, o foco principal, irmãos, a fonte agora na vida de Paulo era Cristo. Ele vivia por Cristo e para Cristo. E hoje, irmãos, qual é a minha missão? Qual é a sua missão na presença de Deus? O que nós temos feito para Deus? Será que está sendo suficiente? Paulo, ele procurava cada dia mais fazer o melhor para Deus. Ele colocava sempre o Senhor em primeiro lugar. E ele só poderia, irmãos, pregar essa mensagem pelo Espírito Santo, né? E o que nós estamos vendo hoje, Paulo no poder do Espírito Santo. O ponto 2 aqui, irmãos, fala sobre o caminho da pregação. Paulo, ele passou, irmãos, de perseguidor fanático, né? Como já dissemos aqui, ele ia como uma caça, né? Em busca de sua presa. Ele passou de perseguidor fanático agora a um ardente defensor do cristianismo. Ele passou, irmãos, também algum tempo em Damasco, mas depois ele foi para a Arábia. Ali ele permaneceu durante 3 anos. Né? Essa pausa era uma pausa misteriosa, né? Nós não temos muito relato sobre esse período que Paulo passou no deserto. Mas uma coisa nós temos que fazer uma analogia, né? Nós vemos aqui, irmãos, que grandes homens que foram chamados, eles tiveram o seu momento de deserto. Nós temos o exemplo aqui de Moisés, que passou um período no deserto. Nós temos o exemplo de Elias, exemplo de João Batista e do próprio Jesus Cristo, né? Eles também passaram por esse momento de preparação. Talvez Paulo ele quisesse dar um tempo, né, para ver se aquela mágoa que o povo tinha dele, por ele perseguir, talvez aquilo se abrandasse um pouco. Ou ele também estava ali tendo mais contato com Deus e Deus falando mais ainda com ele, né? Revelando ainda mais para ele as suas leis. Após voltar a Damasco, Paulo começou a pregar o evangelho corajosamente em nome de Jesus. Ele chegava, onde ele chegava, ele pregava ousadamente, ele falava, mesmo em Jerusalém,
em Damasco, onde ele foi rejeitado também, onde ele foi perseguido pelos próprios judeus, teve que até mesmo fugir, né, através de um cesto que os discípulos desceram durante a noite, para não ser morto. Em chegando em Jerusalém, agora também ele começou a pregar o evangelho, mas logo foi obrigado também a fugir, né, porque em Jerusalém também eles começaram a persegui-lo, né? Ele não teve uma recepção calorosa em Jerusalém. Por quê? Porque os irmãos temiam aquele Saulo antigo ainda. Mas, depois que ele contou o seu testemunho, contou do seu encontro com Cristo, como é que foi a sua experiência com Deus, eles agora deixaram ele pregar e começaram a ouvir. Mas, sempre tem alguns, né, que são rebeldes, aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas não acreditam no agir, no mover de Deus. Então, esses que são usados por Satanás, que estão no meio do povo de Deus, eles agora arquitetaram para poder matar Paulo. E Paulo, pregando ousadamente, um certo momento ele teve uma revelação de Deus, né? Paulo recebeu a revelação de que deveria sair de Jerusalém. Isso está registrado em Atos, capítulo 22, versículos 17, 18 e 21, que diz: E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, isto Paulo testificando dele mesmo, né, quando ele teve que sair de Jerusalém, e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Deus iria enviar Paulo para pregar em lugares distantes, em outras nações, né, em outros povoados. Aí nós vamos para o tópico 3, o subtópico 3 do tópico 1. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um companheiro competente. Glória a Deus, né? Paulo e Barnabé, irmãos, nós vamos avaliar na Bíblia, ler na Bíblia, nós vemos que eles foram escolhidos e separados pelo próprio Espírito Santo para poder levar a palavra. E na primeira viagem missionária deles, Deus operou grandes maravilhas, grandes milagres. Onde eles chegavam, Deus manifestava o poder, operava milagres, operava maravilhas, mas não foi tudo bênção, não foi tudo alegria, não foi tudo vitórias. Eles tiveram que confrontar também os judeus, tiveram que confrontar adivinhos, tiveram que confrontar falsos profetas, tiveram que confrontar adivinhos, né, encantadores, enfim, tiveram vários confrontos espirituais. Mas um fato que chama muita atenção, irmãos, é que quando eles chegaram na cidade de Listra, ali eles Deus operou um milagre glorioso, curando um coxo. E ali o povo começou a aclamá-los como Deus, dizendo que eles eram o Deus Zeus e o Deus Mercúrio. E começaram a querer adorá-lo, começou a querer exaltar Paulo e começou a querer exaltar Barnabé. E eles diziam que eles estavam ali pregando a Cristo, que é o Salvador, pregando Cristo que ressuscitava, pregando Cristo que curava. E eles não aceitaram a glória daquele povo. E por não aceitar a glória daquele povo, eles apedrejaram Paulo. Isso mesmo, irmãos. Paulo foi apedrejado e saiu da cidade carregado como se estivesse morto. Mas a glória de Deus, irmãos, na vida do homem, ela é tremenda. A Bíblia nos relata, irmãos, que quando eles chegaram fora da cidade, os discípulos se reuniram ao redor de Paulo. Paulo se levantou como se nada tivesse acontecido. Olha que coisa gloriosa, né? O poder de Deus na vida do homem. Paulo levantou como se nada tivesse acontecido e seguiu para outra cidade, né? Glória a Deus. Em tudo, irmãos, devemos glorificar a Deus. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja desta cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Ou seja, ficou um lugar estratégico para dali eles estarem visitando outras cidades, né? Outros pontos onde estavam outras igrejas. Nesta viagem, eles passaram por Listras, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim,
Éfeso. Em todas estas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Que coisa, que palavra gloriosa, né? Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Não importava a adversidade, não importava o que eles iriam encontrar, o Espírito Santo movia no ministério de Paulo. O Espírito Santo fazia acontecer na vida de Paulo e de Barnabé. Glória a Deus por isso. Vamos ao tópico 2. O tópico 2 traz por título o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O subtópico 1 diz: Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da pregação entre Paulo e Barnabé, da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Nós vemos aqui, irmãos, que nesse período, né, da segunda viagem, Paulo e Barnabé, eles tiveram um pequeno desentendimento, né, sobre levar ou não João, também conhecido como Marcos. Então, Barnabé seguiu para a cidade de Chipre com João e Silas seguiu com Paulo para visitar as demais cidades. E quando eles chegaram na cidade de Listra, novamente, ali eles encontraram o jovem Timóteo. E um fato interessante, irmãos, que Timóteo, para poder ele seguir com Paulo, Paulo teve que fazer a circuncisão nele primeiro, para depois ele seguir viagem. E nós vemos que Timóteo foi um grande homem de Deus, também cheio do Espírito, usado por Deus para fazer a obra. Glória a Deus por isso. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Estes discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas não sabiam da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunha do Senhor. Aleluia. Nós vemos que Paulo, quando ele chegou ali, irmãos, na cidade de Éfeso, ele encontrou ali aquele grupo de discípulos que nós vemos na nossa leitura bíblica em classe. E aqueles discípulos, eles pregavam a palavra de Deus, eles anunciavam a Cristo como Salvador, mas eles ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles não conheciam ainda a doutrina do batismo no Espírito Santo. Então Paulo, agora, ele preocupado com aquela situação, ele começou agora a preparar-se para poder falar com aqueles homens, né? Porque faltava ainda algo para eles se tornarem ainda uns pregadores mais usados na mão de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no tópico 3. Vamos dando seguimento aqui, que para recebermos o Espírito Santo, é preciso crer, é preciso você receber a Cristo primeiramente, né? É preciso aceitar a Jesus para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe, irmãos, o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quando Paulo disse essas palavras, ele estava dizendo: o primeiro passo para você ter uma vida de comunhão com Deus é aceitar a Cristo, é confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. E aqui na nossa lição, o comentarista diz que é preciso crer para receber o Espírito Santo. E para crer, o primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo. Depois disso, o Senhor ele vem
e completa a obra em nossa vida. Ele derrama o Espírito Santo. Quando nós passamos a ter mais comunhão com o Senhor, quando nós passamos a buscar mais, a examinar mais as Escrituras, nós agora passamos a ter mais contato com o Senhor. E quanto mais contato nós temos com Deus, nós desejamos buscar mais, desejamos receber mais. Nós começamos a ver Deus operar milagres, começamos a ver Deus operar maravilhas, começamos a ver Deus a operar os seus sinais no meio do seu povo, e aquilo vai crescendo no desejo de nosso coração. E aquele desejo vai crescendo, crescendo, e nós passamos a desejar também ter este Espírito que opera maravilhas. Então, o primeiro passo é aceitar a Jesus. Depois que você aceita Jesus, nós buscamos agora o revestimento do poder. E assim como os discípulos receberam lá no dia de Pentecoste, onde nós estivermos, o Senhor também pode derramar sobre nós o seu Espírito e nos encher, nos capacitar. Assim como ele capacitou o apóstolo Paulo, assim como ele capacitou todos os demais apóstolos, assim como ele capacitou todos os demais homens que foram chamados para pregar o Evangelho, eu e você também podemos ser capacitados no poder de Deus. Sobre o tópico 3 do tópico 2, diz: Paulo cuida para esclarecer Apolo. Esse subtópico aqui, irmãos, nós vamos ver que Paulo, quando ele viu aqueles irmãos lá pregando o Evangelho, mas ainda não tinha ouvido falar do Espírito Santo, ele se preocupou em também instruir Apolo a buscar a presença do Espírito Santo, a buscar o enchimento com o Espírito Santo. Então, o comentarista nos diz: quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela sua eloquência. Apolo, ele foi um homem também, assim como Paulo, bem instruído, certamente vindo de uma família rica, né? Porque naquela época somente as pessoas que tinham posses, pessoas que tinham condições, que tinham os melhores estudos, que poderiam estudar na nossa linguagem hoje, né? Nas melhores faculdades, ter os melhores professores. E Apolo, nós vemos aqui que ele teve um grande ensinamento, né? Tornou-se um discípulo, ele ouviu a palavra de Deus, irmãos, olha só que coisa linda, né? Um homem cheio de cultura, cheio de conhecimento, ele tornou-se um discípulo. Tornou-se um discípulo por quê? Porque ele ouviu a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância. E o mais importante, irmãos, creu na mensagem dele. Aleluia. Apolo, mesmo sem ter visto João Batista pregar, mesmo sem ter participado ali da pregação de João Batista, somente de ouvir as obras que Deus fez na vida de João Batista, de ele ter anunciado o Messias, o Cristo Salvador, ele creu e aceitou a Cristo como Salvador. E não só aceitou, ele começou agora também a divulgar, a pregar. E a Bíblia nos diz, a palavra nos diz que ele tinha eloquência, ele tinha facilidade para falar, ele tinha facilidade para se expressar, facilidade para poder transmitir a palavra de Deus. E isso, irmãos, hoje nos nossos dias é algo muito importante, porque o homem, a mulher, para ouvir a palavra, ele tem que entender. E só vai entender se nós pregarmos com sabedoria e com autoridade, mas na unção do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Apolo tornou-se pregador de Jesus Cristo, mas não havia ainda experimentado o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. A diferença, irmãos, de pregar o Evangelho e pregar o Evangelho com autoridade está nesta questão. Aqui diz que, mesmo ele não estando em Éfeso, os discípulos que ele deixou ali eram fiéis à palavra dele. Por quê? Porque na pregação dele ele pregava com autoridade, pregava com unção, pregava com virtude, né? Ele tinha poder na palavra para poder ministrar. E com isso ele fez muitos discípulos. E Paulo agora viu que estava faltando somente agora ele ser cheio do Espírito Santo, que com aquela capacidade que ele tinha, com aquela virtude que ele tinha de pregar,
ele sendo cheio com o Espírito Santo, a pregação dele iria ser 5, 10, 15, 20, 100 vezes melhor do que o que ele estava pregando. Então, quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar o Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Paulo foi para Corinto. Ou seja, Paulo não encontrou com Apolo lá em Éfeso, né? Antes disso, ele foi para Corinto. Mas ele tinha enviado Áquila e Priscila antes, né? Ele enviou Áquila e Priscila antes para orientar, né? Com o objetivo de orientar Apolo acerca do Espírito Santo. Depois de ser instruído, irmãos, por Áquila e Priscila, ele partiu de Éfeso para Coríntio, né? E lá em Coríntio, ele continuou pregando também com grande veemência, com grande autoridade, com grande unção, com grande poder a palavra de Deus. E nós vemos, irmãos, nas Escrituras que naquele momento, ali em Corinto, Paulo já tinha pregado, Paulo já tinha passado ali, deixado igreja, deixado discípulos, deixado grandes homens ali ministrando a palavra. Mas quando Apolo chegou ali, nós vemos que ele pregando a mesma palavra, alguns começou a segui-lo, né? A buscar mais ouvi-lo do que ouvir os demais que estavam pregando a mesma palavra em Corinto. E Paulo, né, nós vemos aí, irmãos, que quando Paulo tomou conhecimento dessa questão, isso já mais no futuro, né? Paulo, ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, né, que está registrado lá no capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo disse: quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, aleluia, os quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Glória a Deus, né? E ele continuou: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então aquela divisão, Paulo queria mostrar para aquele povo que não precisava haver divisão. Paulo não era melhor do que Apolo, Apolo não era melhor do que Paulo. Por quê? Porque os dois também serviam ao mesmo Deus que estava ali. E assim, irmãos, como Paulo, nós, eu e você, devemos dar toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Porque somente Ele é digno, irmãos, de toda a honra e toda a glória. Paulo, ele poderia se gloriar. Paulo era um homem muito sábio. Paulo era um homem carismático. Onde ele chegava, ele fazia amizade fácil. Apolo também era outro homem impressionante. Onde ele chegava também, a glória de Deus se manifestava, almas se convertiam e a glória de Deus, a obra de Deus era feita. Mas Paulo mostrou, irmãos, que tudo isso, tudo é para a glória de Deus. Quem é Apolo? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ao nosso tópico 3, onde vai nos falar sobre a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. O subtópico 1 do tópico 3 diz, irmãos, que as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito, ou seja, um grande conhecedor da palavra, né? Um grande ministro na palavra, um grande conhecedor das Escrituras, e a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, ou seja, ele cria apenas em um Deus. Ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras, e as Escrituras provavam para ele que só existia um Deus. Aleluia. Tanto quanto os demais judeus, né? Todos os judeus também acreditavam em um só Deus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Aleluia. Assim, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele relatou que a fonte do seu conhecimento, a fonte do poder que estava na vida dele, era as Escrituras. Assim também nós, irmãos, temos como base as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus, ele nos deixou uma orientação. Lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é essencial em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, aleluia, luz para o nosso caminho. É ela que vai nos guiar, irmãos, no caminho certo. É ela que vai nos fortalecer na presença de Deus. O apóstolo Paulo ele reconhecia que as Escrituras era a primeira fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmãos, Paulo ele só conhecia o Velho Testamento que nós conhecemos hoje, né? Como já passamos por vários estudos, naquela época eles só tinham conhecimento do Velho Testamento. E como que ele poderia ter essa base? Ele afirmou que nas Escrituras era a base da manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo naquela época, no Velho Testamento, nós vemos que ele atuava de forma específica, né? Indireta. Ele descia de forma esporádica, somente para fazer determinada obra que Deus determinava, e depois ele retornava para a glória do Pai. No Novo Testamento já é diferente. O Espírito Santo ele veio e habitou em nós, fez morada em nós e está conosco agora todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Então, no Velho Testamento, irmão, nós temos 88 referências à pessoa e obra do Espírito Santo, né? A forma que ele atuava, a forma que ele agia. Mas ele só agia naquele momento, naquele período. Ele agiu na forma de Davi, ele agiu na vida de Davi, ele agiu na vida de Saul, ele agiu, tanto nós vemos também na palavra de Deus, quando nós vemos que Saul ele foi escolhido, né, para poder reinar sobre o povo, o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia relata que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, ou seja, cumpriu a missão na vida de Saul. Então agora ele deixou a vida de Saul e passou a habitar na vida de Davi. Então o Espírito Santo ele agia de forma determinada, né? De forma indireta no Velho Testamento. No Novo Testamento ele já age de forma direta em nossas vidas, todos os dias, todos os momentos e todos os instantes. Não tem um minuto sequer que o Espírito Santo não esteja conosco. Aleluia. O ponto 2 do tópico 3 diz: o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. A primeira fonte, então, irmãos, é as Escrituras. E depois, Paulo, o comentarista ressalta aqui, que para Paulo também, a segunda fonte era o Pentecostes. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Paulo, certamente, ele não participou, mas ele ouviu os comentários, ele sentiu como que aquele movimento pentecostal mudou a vida de todos ali naquele lugar. Então Paulo agora, ele viu que o Pentecostes ali é uma fonte reveladora do poder de Deus. Em seguida, a sua própria experiência, quando ele foi cheio. Ele teve como exemplo a descida no dia de Pentecoste, e depois na sua própria vida, quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando Ananias impôs as mãos sobre ele. Se no Antigo Testamento, irmãos, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Aleluia! No Novo Testamento agora, ele é revelado de forma objetiva e clara, né? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, o próprio Jesus disse: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Oh, aleluia! Que coisa gloriosa! Esse Consolador, irmãos, está conosco para sempre, até a vinda de Cristo. O Espírito de verdade que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Só conhece o poder de Deus, só conhece o Espírito Santo, e só recebe o Espírito Santo aquele que aceita Cristo como o seu verdadeiro Salvador. Fechando o nosso estudo da lição aqui no subtópico 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Paulo, primeiro ele pegou como experiência
né, as Escrituras como fonte de revelação do Espírito Santo, depois como o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. Agora ele vai ministrar para aqueles irmãos que tinham ouvido, recebido a Cristo através da pregação e ainda não tinham conhecimento do Espírito Santo. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais receberam a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então agora Paulo ora por eles. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo impõe as mãos sobre eles e eles agora são cheios do Espírito Santo, né? E o Espírito é derramado como chuva abundante sobre todos e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aleluia! Que coisa gloriosa! Iniciou-se então, irmãos, ali um grande avivamento em Éfeso. O Espírito Santo promove isso, irmãos. O Espírito Santo promove avivamento. O Espírito Santo promove movimento pentecostal, movimento de salvação de almas, movimentação de cura, movimentação de libertação. O Espírito Santo, quando ele move, ele produz milagres, maravilhas, e almas se rendem aos pés do Senhor através dos sinais. Essa experiência levou os discípulos, os efésios, a ter um grande avivamento, né? Fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito na vida da igreja. Olha só que coisa linda, irmãos, que coisa gloriosa. Nesse tempo ali, quando Paulo pregou sobre o Espírito Santo aos Efésios, eles receberam o poder de Deus, receberam a glória de Deus. A Bíblia relata, irmãos, que eles ali, agora Deus operava muitos sinais, muitas maravilhas. Lá em Atos 19, versículo 11 e 12, diz que, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas extraordinária mesmo, irmãos, coisas assim impossíveis de nós compreendermos na nossa concepção humana. De sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. Até a sombra de Pedro curava. Paulo aqui, irmãos, nos diz que os lenços que eram levados a eles, os aventais que eram levados a eles, e depois levavam para os enfermos eram curados, enfermidades eram saradas na hora, o espírito imundo saía na hora. Por quê, irmãos? Porque a virtude do Espírito Santo estava em Paulo. O poder do Espírito Santo estava em Paulo. E nós também, irmãos, temos esta promessa do Senhor. Nós temos também, irmãos, este privilégio de ser cheio do poder de Deus. Cabe a mim e a você buscar esta promessa, porque essa promessa, como Pedro disse lá em Atos capítulo 2, esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos pais, a todos quantos estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus. Então esta promessa é para mim, esta promessa é para você. Você pode ser um vaso na mão de Deus, eu posso ser um vaso na mão de Deus. Cabe a mim buscar agora esta virtude e ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso, irmãos, nós devemos quebrantar nosso coração, nós devemos derramar a nossa vida diante do Senhor, devemos deixar Deus agir, devemos fazer como Paulo, né? Se entregar diante do Senhor, perguntar o que nós devemos fazer, como podemos melhorar. E assim como Paulo, após o encontro que ele teve com Cristo, ele se dedicou a sua vida inteira a fazer a obra de Deus com amor. O mais importante, irmãos, é com amor, ao ponto dele dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê, irmãos? Toda glória, toda honra é para o nome do Senhor. Então que Deus possa me abençoar, Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa nos revestir a cada dia e a cada manhã nós possamos pedir: Espírito Santo, nos guie na presença de Deus. Amém? Chegamos, irmãos, então, ao final de mais uma lição gloriosa, né, que o Senhor tem nos concedido. Mas,
Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a você a agir pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo de Deus te tocar, e você neste momento, você possa contribuir com esta missão, com esta obra. Se você não pode ir lá pregar o Evangelho, se você não pode fazer igual Paulo, viajar, fazer grandes viagens missionárias, você pode estar contribuindo para que missionários sejam enviados, para que esta obra continue aberta, com as portas abertas, para que o Evangelho continue sendo pregado. Então eu te convido a você a contribuir nesta manhã com seus dízimos, com as suas ofertas, mas contribua de coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Concluindo a nossa lição de hoje, irmãos, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então devemos, irmãos, permanecer na presença de Deus, buscar esta presença, caminhar nesta presença, deixar Deus agir e trabalhar em nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer a cada dia, que possamos caminhar na presença de Deus, sempre guiados pelo Espírito Santo e revestidos no poder do Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite também, se você não é membro de nenhuma igreja, se você ainda não aceitou a Cristo, que você abra o teu coração para o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus falar na tua vida e que você possa recebê-lo gostoso na tua vida e possa aceitar a Jesus. A Igreja Marcas do Evangelho, ela está de portas abertas para te receber. Se você ainda não é membro dessa igreja e quiser conhecer os nossos trabalhos, as portas estão abertas. Você vai ser bem recebido aqui. Temos obreiros, nossos pastores são muito amorosos, os obreiros são bem carinhosos e Deus tem uma bênção muito especial para você neste lugar. Amém? Então que Deus possa abençoar a tua vida neste dia. Vamos agradecer a Deus? Espero que Deus tenha falado aos nossos corações nesta manhã e que o Espírito Santo possa nos guiar a cada momento. Vamos agradecer a Deus por esta manhã abençoada. Senhor, queremos te louvar, meu Deus, por esta palavra nesta manhã e pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha cravá-la em nossos corações para que possamos ser fiéis a cada dia, para que possamos, Senhor, ser guiados a cada dia pelo teu Espírito Santo e que possamos ser fortalecidos, Senhor, com a tua graça, através da tua palavra, Senhor, que possamos ser, ó Deus, cada dia mais usado por ti, que possamos, ó Deus, ser como Paulo, um vaso em tuas mãos para ganhar almas para o teu reino. Senhor, queremos te louvar nesta manhã pela vida de cada um dos irmãos que estão cooperando com a sua visita neste canal, que o Senhor possa alcançá-los neste momento, que o teu Espírito Santo possa tocar nos corações, meu Deus, e fazer uma grande obra, possa curar, possa libertar, possa transformar e possa abençoar cada lar e cada família, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.